Bom dia, turma. Dando continuidade ao assunto que nós estamos estudando, hoje nós vamos analisar um corpo redondo, que é o cilindro, né? Na aula passada nós vimos cálculo da área total, da diagonal e do volume do prisma, e hoje nós vamos estudar o cilindro. A primeira coisa que a gente tem que analisar são os elementos de um cilindro, né? Como que eles são classificados. Então, vamos observar aqui. No cilindro representado aí, nós temos os círculos de centro O e O', e raio de medida R, tá vendo? Ó, o raio é essa medida aqui, esse segmento que liga o centro do círculo até um ponto qualquer dessa circunferência. Então, aqui nós chamamos o raio de R. Os segmentos paralelos O', então aqui, ó, O', que é esse segmento aqui. Com extremidades em pontos das circunferências das bases, chamamos de geratrizes do cilindro. Então, ó, o que é a geratriz? Geratriz é esse segmento aqui, ó, O'. A reta O', é o eixo do cilindro, tá ok? E a distância entre os planos das bases, né, no caso, essa distância daqui até aqui, é o que a gente chama de altura H do cilindro. Aí é importante também nós comentarmos aqui nessa aula quanto à inclinação da geratriz em relação aos planos de suas bases. Um cilindro, ele classifica-se em cilindro oblíquo, que é esse primeiro desenho aqui, e cilindro reto. Quando que ele vai ser chamado de cilindro oblíquo? Se a geratriz, então é essa medida aqui, ó, O', né? Se a geratriz é oblíqua aos planos das bases. Então, se ela for oblíqua aos planos das bases, a gente diz que esse cilindro ele vai ser oblíquo. Já o cilindro reto, a gente vai identificar ele se a geratriz ela for perpendicular aos planos das bases. Nesse caso, a geratriz ela também vai ser igual à altura. Então, toda vez que o cilindro for reto, só quando ele for reto, tá? A gente diz que o G é igual ao H. Então, a geratriz vai ser igual à altura. Então, agora, nós vamos analisar a planificação desse cilindro, né? Se vocês olharem aqui a imagem, a gente está passando a tesoura aqui nele para poder abrir mesmo esse cilindro, ver como que é a composição dele. E aí, quando nós temos a planificação, fica mais fácil da gente visualizar, até para podermos identificarmos qual é a fórmula para calcular a área da base, a área lateral. Então, agora sim, a gente tem aí o cilindro planificado. Então, a gente observa que ele é composto de 2 círculos e a sua superfície lateral é um retângulo, tá? Então, vamos calcular agora, vamos ver qual é a formulazinha da área da base. Então, a gente chama de AB, a área da base do cilindro. O cilindro não é composto por um círculo, então a fórmula da área de um círculo vai ser πr ao quadrado. Só isso. Agora, a gente vai ver qual é a fórmula da área lateral. Se a gente observar aqui, essa medida aqui, ele já até colocou, né? É o H, que é a altura desse cilindro. Já essa outra medida aqui é essa circunferência aberta, ou seja, é o comprimento de uma circunferência. E o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Então, a área lateral vai ser base vezes a altura. Então, a área lateral vai ser 2πrh. Só isso, tá? E aí, gente, a área total do cilindro vai ser a soma de tudo que o compõe. Então, a gente tem, né, a área lateral mais 2 áreas da base. Vou continuar aqui embaixo, ó. Então, a área
total do cilindro vai ser igual. A área lateral é 2πrh, mais 2 vezes a área da base, que é πr ao quadrado. Aí, para facilitar, né, a nossa memorização, o que for comum aos dois termos, a gente deixa ele em evidência. Então, a área total vai ser igual. O que está comum aí? O 2, o π e um r, 2πr, que multiplica, quem é que está faltando aqui, ó? H mais R. Então, essa é a última formulazinha, né, que eu queria mostrar em relação à área total do cilindro. E para finalizar, agora vamos ver o volume do cilindro. Então, por último, vamos ver agora o volume do cilindro. Se nós observarmos aí o desenho, né, o cilindro, ele é até um pouco, ele tem algumas semelhanças em relação ao prisma, né? Por isso que eu estou estudando eles assim em paralelo, né? Tanto o prisma como o cilindro, eles possuem o quê? Duas bases. Aí, nesse desenho, eles também estão possuindo o quê? A mesma altura. Então, a gente pode concluir que o volume do cilindro vai ser igual ao volume do prisma, né? Volume é sempre calculado como a área da base vezes a altura. Eu acho até que eu não falei isso no último vídeo, né? Volume sempre vai ser isso. Então, ó, o volume do cilindro vai ser igual à área da base vezes a altura. E aí a gente precisa identificar qual é a área da base do cilindro, né? πr ao quadrado. Isso, então, o volume do cilindro vai ser igual a πr ao quadrado vezes a altura h. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Qualquer dúvida, estou aí à disposição para poder esclarecer, tá? Até a próxima aula.